Namastê, seres de luz! Para quem é novo aqui, começamos a parte 2 da nossa nova série Cegueira Moral e vai ajudar muitos de vocês no processo do despertar. Então, quem não assistiu ainda os vídeos do Despertar da Consciência, corre lá e comece a assistir, que vale muito a pena conhecer o processo que está relacionado a você. O exercício do pensamento, o ato de pensar, meus iluminados, é incontrolável e às vezes pode ser muito perigoso, mas às vezes também bem prazeroso. E é por isso que precisamos nos conhecer bem, para que possamos controlar a nossa mente e acalmá-la. Uma mente consciente sabe muito bem controlar os seus pensamentos, pois ela nada mais que sabe sobre si e sobre o que manifestar. Já a mesma mente inconsciente poderá te deixar na escuridão, bem perdido, te enganando com um falso eu. Uma mente mal controlada vai agir impulsivamente várias vezes. E isto é nada mais que um padrão da cegueira moral. E o seu cérebro vai entender esta atitude como um mecanismo de defesa. E toda vez que ele se sentir ameaçado, o seu inconsciente vai dar o comando. Mas já habituados a refletir, o nosso inconsciente não tem vez. E o nosso cérebro passará a repetir os novos padrões, só que desta vez consciente. A verdade, meus iluminados, é que o mundo sempre haverá dois polos, o positivo e o negativo, o bem e o mal. Uma criança, mesmo que com a essência pura, vai agir instintivamente e vai repetir padrões externos negativos. E com isto, aprendemos que, para conhecer o bem, precisamos conhecer o mal. Ou seja, para chegarmos à luz, precisamos primeiro passar pela escuridão. Conseguiram entender? Pais que vivem em Deus conscientes provavelmente vão criar filhos conscientes. Mas aqueles que ainda estão na bolha inconscientes provavelmente criarão filhos materialistas. Uma criança vai ao mercado com a mãe e faz uma tremenda pirraça. A mãe, inconsciente, cede aos desejos da criança e sem, ao menos, ensiná-la algo apenas para que ela se cale logo. Provavelmente, este padrão irá se repetir outras vezes. Já a mãe consciente vai ignorar a pirraça, se abaixar, olhar nos olhos da criança e conversar com ela. E ela vai explicar que em uma próxima oportunidade em que a criança pedir educadamente e souber se expressar, ela poderá ganhar tal coisa. E então a criança para de chorar, entende e as duas seguem, mesmo magoada. Crianças ainda não sabem se expressar direito, então elas vão agir como um ser natural, um homem natural. E por isso elas vão agir impulsivamente várias vezes, inconscientes. E por elas estarem inconscientes, elas expressam mal as suas emoções. E nós, adultos, quando temos a nossa criança interior ferida, também vamos agir assim muitas vezes. O mal se instala em nós e nem percebemos, devido a nossas crianças feridas. E isto é um grande problema. Dependendo de como foi a nossa criança, os males instalados podem ser eternos e causar grandes danos em nossa vida adulta. Mas até mesmo uma pessoa que já matou várias ou apenas uma, não importa, ela tem a sua salvação, mas vai depender muito de uma chave. Todos nós já fomos inconscientes algum dia, alguns ainda são, mas todos vão ter a oportunidade da salvação, que chamamos do despertar da consciência. Mas este processo também pode paralisar por aí, apenas na fase da iniciação. Vai depender muito do nosso nível do inconsciente. Existem pessoas que passam pelo processo do despertar, mas a fase da iniciação dura anos, porque o seu nível de inconsciente é muito alto e ela continua repetindo velhos padrões sem entender nada do que está acontecendo em sua vida.
até o momento final, que ela está quase morrendo, em que passam várias coisas na sua cabeça e então ela entende que poderia ter feito várias coisas diferentes, mas ali já está o momento final, porque só Deus, nossa consciência, sabe o momento de nossa morte. E no momento em que ocorre a salvação ou o despertar, sairemos dessa cegueira moral, em partes. Porque, como eu disse, muitos ainda perdurarão neste tempo de iniciação por muito tempo. E então temos a oportunidade de escolher entre o bem e o mal. Mas lembrem-se que tudo aquilo que plantamos vamos colher depois. Iluminados, acreditem ou não, é real e somos alma, somos energia que transita em todo o universo, não importa o tempo, porque o tempo é relativo, o tempo no universo não existe. Então, se você não resolveu as suas pendências, não quebrou seus padrões, não se elevou espiritualmente, pode ter certeza que a sua alma retornará de outra forma, em outro corpo físico, para resolver esta situação. Este processo é nada mais que o karma. E o karma significa ação. Toda ação tem uma reação. E vocês já ouviram falar na expressão vidas passadas? Pode ser que você tenha vivido no século XV e não conseguiu resolver lá atrás. Então, agora você tem outra oportunidade de resolver. E quanto mais você alimenta o seu inconsciente, mais cego você fica e vive um falso eu. Um exemplo clássico é a ansiedade, que existe há décadas atrás, mas só hoje, com a ciência avançada, que ela ganhou um nome. Enquanto o homem não descobrir a causa, meus iluminados, ele apenas está alimentando a doença. E com mais remédios, mais energia material. E com isso, alimenta o seu inconsciente. Engrandece o material e empobrece o espírito. Se há um gatilho que ocasiona a ansiedade, com certeza há um gatilho que apaga ela também. Porque lembrem-se que são dois polos, o bem e o mal. Então, nada mais que solucionar esse problema. Chega de encurralá-lo dentro de você. Como eu sempre digo, iluminados, se conheçam, para que vocês possam identificar a chave que está causando a ansiedade e que vocês cortem logo o mal pela raiz. Muitos gostam de dizer, eu sou assim, mas isto nada mais é que uma expressão de uma cegueira moral, onde você se acomoda em velhos padrões do inconsciente. Temos a oportunidade de melhoria e de elevar o nosso nível de consciência durante o dia inteiro. Só não percebemos isso, mas até o momento do despertar. A cegueira moral ela é bem complicada, pois ela nos leva a viver uma vida no piloto automático e muitos seguem apenas o baile. Hoje ficamos por aqui e eu quero agradecer a vocês a mais uma presença. Hoje falamos um pouco dos males que nos assombram e no próximo vídeo falaremos um pouco mais sobre os mecanismos do inconsciente. Gratidão, meus iluminados, fiquem com Deus e um beijo de luz da Kundalini.